Hoje eu vou contar mais uma história e eu vou contar uma história diferente hoje, vou contar de forma diferente. Então por isso eu convido todo mundo a ir pegar a Bíblia e abrir a Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Presta atenção, que a tia Ione vai ler aqui agora. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Você sabe o que a tia Ione acabou de ler aqui? Esse aqui, crianças, era Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. Paulo estava falando que estava com muita saudade de Timóteo e ele acreditava na fé que Timóteo tinha por causa da mãe e por causa da avó. Mas antes, vamos voltar lá atrás para a gente entender essa história, tá bom? Então vamos lá. O Timóteo, crianças, ele era uma criança igualzinha a cada um de vocês. E ele foi criado pela mãe e pela avó, pela mãe Eunice e pela avó Lloyd. E Timóteo, quando ele era criança, ele era uma criança especial e diferente. Vocês sabem por quê? E muito importante para nós. Porque o Timóteo, a mãe dele e a avó dele ensinava a palavra de Deus para ele. Timóteo começou a ser discipulado desde bebê. Sabe o que é ser discipulado? Discipulado é quando alguém próximo da gente vai contar toda a história da Bíblia para a gente, a história de Jesus, a história de Deus, para que aquela pessoa conheça da palavra de Deus. Isso é o discipulado. E Timóteo, ele teve uma grande vantagem, porque a avó dele, que já era uma pessoa muito religiosa, era cristã, temente a Deus, o que a avó Lloyd fez? Ela ensinou a filha dela, que era a Eunice. E ela ensinou a Eunice nos caminhos de Deus, ensinou tudo a palavra de Deus. E depois a Eunice, quando teve Timóteo, ela também ensinou para o Timóteo. Então, quando Paulo escreveu aquela carta para Timóteo, porque ele já tinha conhecido Timóteo e ele sabia que o Timóteo era uma pessoa diferente, porque desde criança Timóteo já sabia a palavra de Deus, ele cresceu com a palavra de Deus. E aí, quando ele cresceu e ficou maior, que quando Paulo conheceu Timóteo, numa das viagens que Paulo fazia, porque Paulo fazia muitas viagens, e ele, para conhecer as pessoas e montar e formar as igrejas para falar de Jesus, ele conheceu Timóteo. Aí nessa carta aqui ele está falando que de quando ele conheceu Timóteo, ele estava com saudade e ele lembrava de quando Timóteo chorava, da fé que ele tinha. E você sabe por que Timóteo chorava, crianças? Porque o Timóteo ele era uma pessoa comum igual a gente. Mesmo ele conhecendo toda a palavra de Deus, ele também errava, ele também fazia as coisas erradas que desagradavam a Deus. E aí ele chorava, porque esse não foi o ensinamento que ele aprendeu da mãe dele e da avó dele. Mas ele chorava, você sabe por quê? Porque ele tinha uma fé dentro dele que ele podia melhorar. E quando a gente erra, crianças, que a gente faz as coisas erradas, a gente tem que pedir perdão para Deus, tem que levantar, pedir perdão para Deus e continuar com fé. Então, da mesma forma que Timóteo errava, cometia os erros, a gente também erra. Você criança, seu irmãozinho, todo mundo. Você sabe como que a gente erra? A gente erra assim, quando a gente mente para o papai e para a mamãe, para a professora, para o vovô, para algumas pessoas que gostam muito da gente. Quando a gente briga com o irmãozinho, quando a gente teima com os nossos pais, com alguma pessoa mais velha que a gente, que a pessoa quer ensinar a palavra de Deus, a gente murmura, a gente fala que não gosta, a gente fala um tanto de coisa, isso a gente está errando. E quando a gente erra, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão para Deus. E a gente tem que fazer o máximo o possível para a gente não errar mais. Mas a gente consegue?
não consegue. Vocês sabem por que a gente não consegue? Porque a gente é ser humano, nós somos pecadores. Só tem uma pessoa que não cometeu nenhum pecado. Quem foi que nunca cometeu nenhum pecado, crianças? Isso, Jesus. Jesus, ele veio ao mundo e morreu para nos salvar, levou todos os nossos pecados com ele na cruz, sem cometer nenhum pecado. E ele amou tanto a gente, ele amou tanto as pessoas, o mundo, que ele fez? Ele deu a sua própria vida por amor a nós. Então, quando a gente lembrar de Timóteo, que foi uma pessoa muito importante da Bíblia, porque a Bíblia conta a história dele desde pequenininho. Então, quando a Bíblia vem falando de Timóteo, a gente tem que parar e pensar um pouco. Que o Timóteo, desde criança, ele era ensinado na palavra de Deus. E mesmo assim ele fazia as coisas erradas. E nós? Então, crianças, a importância dessa lição nossa de hoje é a gente se alimentar da palavra de Deus. Da mesma forma que a gente precisa do nosso alimento, de comer, de beber água, de comida todos os dias para a gente ficar vivo, a gente também precisa da palavra de Deus. Vocês sabem por quê? Porque a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Quando a gente aprende um pouquinho da palavra de Deus, a gente está sendo discipulado para a gente ser uma pessoa para caminhar na fé, para fazer os caminhos, o caminho que vai nos levar até Jesus. E você sabia que somente através de Jesus que nós podemos ir para o céu, que nós podemos ter vida eterna? Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra. E a palavra, ela já é o alimento, o pão nosso que nos alimenta. E a titia está falando, não é comer o papel, comer a Bíblia, nem nada. É alimentar, estudar, para que ela entre aqui no nosso ouvido, para depois seja guardada no nosso coração. Isso que é se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente é bem alimentado da palavra de Deus, tudo que a gente vai fazer, a gente lembra. Não, a palavra de Deus diz para me fazer dessa forma, eu não posso fazer assim. Aí nós, crianças, começamos a ter um caminho de retidão. Quanto mais a gente agradar o nosso papai lá do céu, mais feliz e mais próximo dele a gente vai ficando. Vocês sabiam? Então, agora a tia Ione vai fazer uma pergunta para vocês. Quem conhece o Paulo? Quem que conhece, quer ser igual um Paulo, igual o Timóteo? Porque Paulo foi um homem que levou a palavra de Deus para todo mundo, mesmo perto de morrer, ele continuava a falar de Deus. E Timóteo era uma pessoa também que tinha uma fé tão grande em Deus, que também, crianças, é um bom exemplo para a gente seguir. Nós podemos ser igual a Timóteo e nós podemos ser igual a Paulo. Levar a palavra de Deus para todo mundo que a gente conseguir e também guardar com fé a palavra de Deus igual Timóteo. Tá vendo? Tanto que Timóteo foi um homem muito importante. Primeiro, você vê, a titia Ione ele começou desde criança. Então, Timóteo era uma criança discipulada em Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Ele foi alimentado pela palavra de Deus. E é isso que a tia Ione quer que vocês pensem muito e seja alimentado todos os dias da palavra de Deus, tá bom? Chama a mamãe, chama o papai e pede para ler a Bíblia para você. Mamãe, onde está escrito lá na Bíblia mesmo? A tia Ione falou que é lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele fala um pouquinho da fé de Timóteo, que foi criado pela vovó Lloyd e pela mamãe Eunice, que também eram mulheres de muita fé, tá bom? Olha que a tia Ione está muito feliz de você estar assistindo todos os vídeos. Continue acompanhando todos os dias, tá bom? Então, tá bom. Faz assim, então, para a tia Ione. Tchau, crianças. Fica com Deus. Uma excelente noite para você. E tá chegando o final de semana. E domingo tem mais escola dominical para vocês, tá bom? Tchau. Fique com Deus. Beijo da tia Ione. Tchau.